Olá pessoal, boa tarde. Eu quero fazer com vocês aqui o exemplo 4.8, tá? Do livro Von Vale, da oitava edição. O exemplo 4.8 ele não fala especificamente sobre entropia nem sobre desigualdade de Clausius, né? Mas eu vou usar ele como exemplo para a gente aplicar aqui a desigualdade de Clausius para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor. Então eu já coloquei aqui o diagrama esquemático, né, do problema. E o problema fala o seguinte, o exemplo 4.8, página 171 do livro. O refrigerador mostrado na figura 4.12, então no livro o desenho está um pouquinho melhor, tá? Utiliza R134A como fluido de trabalho. A vazão máxima no ciclo é 0,1 kg por segundo e a potência consumida no compressor é igual a 5 kW. Os seguintes dados referentes ao estado são apresentados usando a numeração adotada na figura 4.12. Então ele dá alguns dados para vocês, eu vou colocar só alguns aqui de interesse, né? Então nós temos um compressor aqui, onde nós temos o trabalho de eixo, né? Esse W ponto aqui. Ele fala que é 5 kW, se não me engano, tá? 5 kW. Então o ciclo é o seguinte, né? Começa no ponto 1, aqui a gente tem fase gasosa, o R134A na fase gasosa passa no compressor, diminui o volume específico, aumenta a pressão. Fase gasosa, tá, pessoal? Aqui no ponto 2, entra no condensador. Aí quando ele entra no condensador, ele está na fase gasosa. E ele está uma pressão e uma temperatura de saturação maior que a temperatura ambiente. Então ele perde calor. Quando ele perde calor, ele muda de fase. Então ele entra gasoso, na fase gasosa, título igual a 1, e sai aqui praticamente título igual a 0, fase líquida, né? E aí ele perde calor, a temperatura e pressão praticamente constantes. Tem uma pequena queda, mas é praticamente constante. Depois ele passa na válvula de expansão aqui e diminui a pressão, tá? Isso aqui fase líquida. Quando ele diminui a pressão aqui, ó, ele passa no evaporador, a pressão e temperatura constante, com pressão mais baixa do que aqui no condensador. E no evaporador, como a pressão está mais baixa, a temperatura de saturação também está baixa. E aí calor entra no fluido, né? O fluido recebe calor, e aí ele passa de fase líquida para fase gasosa. Da fase gasosa ele vai no compressor e repete o ciclo, né? Então, coisas importantes aqui, ó. A temperatura do condensador é igual a 50 graus Celsius. E a temperatura do evaporador é menos 25 graus Celsius. Tirei aqui. A temperatura do evaporador é igual a menos 25 graus Celsius. Deixa eu conferir uma coisa aqui. Tá legal. Então esses são os problemas, né? Então tem que ter evaporador e ter condensador. Aí o que eu quero calcular aqui, ó. Eu quero aplicar a desigualdade de Clausius. Eu pergunto para vocês aqui, ó. Então eu vou aplicar a desigualdade de Clausius. Que é integral cíclica da quantidade de calor pela temperatura tem que ser menor ou igual a zero. Para esse ciclo de refrigeração aqui, o que vocês acham? Vai ser igual a zero ou vai ser menor que zero? Vamos calcular, né? Então, beleza. Como é que a gente avalia a integral aqui? A integral cíclica do calor sobre a temperatura é igual ao somatório das integrais, onde eu tenho troca de calor. Onde nós temos troca de calor? A válvula de expansão ela é considerada adiabática, então não tem troca de calor. O compressor também é considerado adiabático, não tem troca de calor. Então nós temos troca de calor no condensador e no evaporador. Então, aqui ó, é o somatório. Né? Vamos começar por ordem numérica. 2 a 3 é o condensador. Então, o calor do condensador dividido pela temperatura. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, condensador. Mais a integral da quantidade de calor dividido pela temperatura para o evaporador. Evaporador e condensador, né? E qual que é a quantidade de calor do evaporador?
aqui, ó, pela primeira lei da termodinâmica, é isso que o capítulo 4 ensinou. Como é que a gente calcula essa quantidade do evaporador? É o M ponto do refrigerante vezes a entalpia da saída menos a entalpia da entrada. Então, como ela tá vindo daqui para cá, ó, é H1 menos H4. Eu sei, o enunciado do problema me disse que o M ponto é 0,1 e o H1, deixa eu copiar aqui, isso aqui é 0,1 vezes o H1 vale 387,2 menos o H4 que vale 241,8. Então, fazendo essa conta, 387,2 menos 241,8, isso aqui vai me dar, eu já fiz aqui, tá, pessoal? 387, isso aqui deu mais 14,54 kW. Então, vejam o seguinte, ó, eu não tive que analisar o sinal. Como é que eu obtive o sinal positivo? Pela subtração da entalpia, né? Entalpia 1 é maior que a entalpia 4, então isso aqui deu positivo, tá? E agora, de forma similar, ó, a quantidade de calor do condensador. E olhando para o problema aqui, ó, o que é do evaporador? Onde que está o evaporador? O calor está entrando para o fluido. Então, do ponto de vista do fluido, o fluido está recebendo calor. Então, está correto, ele é positivo, tá? Conforme a nossa convenção de sinais. No caso do condensador, ó, o fluxo de massa é o mesmo, porque não tem entrada, né? É um ciclo fechado, então M ponto é o mesmo aqui, M ponto. E a entalpia, para eu calcular aqui, ó, a troca de calor do condensador é a entalpia que sai menos a entalpia que entra. H3 menos H2. Tá? O M ponto, novamente, 0,1. E o H3 vale, vamos ver aqui, na minha cola, H3 vale 241,8 menos 435,1. Então, ó, 0,1 vezes 241,8 menos 435,1. E aqui, se a gente fizer a subtração, ó, o 435 é negativo, é maior que o 241. Então, isso aqui vai dar negativo. Ó. Então, o calor do condensador é igual a, fazendo as contas ali, deu menos 19,33. Tá? 19,33 kW. Negativo, ó. Negativo. Será que faz sentido? Ó? Olhando para o condensador, a gente sabe que o calor está indo para fora. Então o fluido está perdendo calor. Então, do ponto de vista do fluido, estou perdendo calor negativo. Tá correto, tá? Então a gente vem e calcula agora a integral, né? Para o condensador, ó, para o condensador vale quanto? O condensador vale menos 19,33 dividido pela temperatura do condensador, 50 graus. Isso aqui dá 323 Kelvin, né? E agora, para o evaporador, é menos 19, opa, eu acho que eu confundi aqui, pessoal. No condensador, o calor do condensador é menos 19,33, tá certo. E no evaporador é 14,54 positivo. E a temperatura de evaporação é menos 25 graus Celsius. Menos 25 graus Celsius é 248 Kelvin. Mas eu fiz aqui, ó, considerando 20 graus, eu errei, tá? Então eu vou fazer o cálculo considerando 20 graus, não vai mudar muito. Então, é porque eu errei, eu tinha colocado 20, mas só para manter o cálculo que eu coloquei no caderno aqui, deu 253 Kelvin. Então aqui, ó, então a integral de Clausius, ó, ΔQ sobre T é igual a essa integral menos 19,33 dividido por 323, isso aqui deu menos 0,0
0,598 quilowatts por Kelvin. E essa integral 14,54 dividido por 14,54 dividido por 253 deu 0,057 mais 0,057 quilowatts por Kelvin. Ó, menos 0,059 mais 0,057 me deu menos 0,002817 quilowatts por Kelvin. Isso aqui, negativo, ó, menor do que zero. Ou seja, essa máquina obedece à desigualdade de Clausius, tá? Então ela tá certa. Eu fiz esse exemplo só para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Aí você fala, professor, mas você errou a temperatura, que é menos 25, não é 20. Se vocês fizerem aqui, ó, esse valor de menos da 248, vocês vão chegar a o valor um pouquinho maior aqui, ó. Ele não vai conseguir vencer, tá? O resultado final não muda. Como sendo menos 20 ou menos 25, vocês podem fazer o exercício, vai dar a mesma coisa, tá? O importante é mostrar para vocês aqui como que a gente pode resolver esse problema, né? E eu queria fazer um comentário adicional, ó. O ciclo de refrigeração ele funciona pela compressão, então a gente joga a pressão para que a temperatura de condensação aqui seja 50 graus, né? Depois ele passa numa válvula de expansão e diminui até menos 20 graus ou menos 25 graus, para que a gente diminui a pressão para que a temperatura de condensação seja menos 20 graus. Aí o enunciado do problema falou que é um R134A. Então eu fui no software, no CATT, peguei o R134A e coloquei lá nos dados, né, para ele calcular, escolhi o refrigerante R134A e coloquei como dado de entrada temperatura de 50 graus e título igual a 1, porque aqui ele é estado gasoso, né? E aí ele me resultou pressão de saturação de 1,318 megapascal. Ou seja, aqui ó, o compressor tem que jogar ele para 1,318 megapascal, que é mais ou menos 13 bar, 13 vezes a pressão atmosférica, né? Agora eu comparei com outro refrigerante, aí eu peguei o R114A e coloquei o mesmo dado, né? 50 graus e título igual a 1, que é o que ele tem aqui, ó. Ele está na fase gasosa. E aí, para o R114A, o R114, para 50 graus, título igual a 1, a pressão dele é 0,44 megapascal, ou seja, 440 kg, que dá 4 bar. Então, o R134A tem 3 vezes mais pressão do que o R114 para chegar a essa temperatura. Significa que, dependendo do tipo do refrigerante, é esse exercício que eu quero que vocês façam, que vocês coloquem lá, vocês vão ver que o compressor precisa comprimir mais. Se ele precisa comprimir mais, você tem mais trabalho. E se você tem trabalho, você custa mais, né? Teu equipamento custa mais. Então, os trabalhos da linha de pesquisa de refrigeração é esse. É você desenvolver os refrigerantes que sejam capazes de ter uma menor pressão aqui no condensador e uma maior pressão no evaporador para as mesmas temperaturas, né? Esse que é o desafio. E vocês olhando no software ali, vocês conseguem fazer essa comparação. Legal? Então, por enquanto era isso. Qualquer dúvida me avisem por e-mail e bom fim de semana. Tchau, tchau.